Fala, Tanaka! Você já ouviu falar das small caps, que são ações das empresas de menor porte, mas que têm um potencial de valorização gigantesco, muito maior inclusive do que as empresas maiores e mais conhecidas na bolsa de valores. Mas será, Japão, que agora é um bom momento para investir nessas foguetinhas, nessas ações japonesas que podem explodir? Então nesse vídeo eu vou trazer alguns gráficos e mostrar para vocês essa relação da taxa de juros, inflação e de small caps para você conseguir aproveitar as melhores oportunidades. Abre esse olho aí, Tanakão! Me chama de Bolos, me perdoa essa invasão, mas é por um motivo muito bom. A EQI fez um e-book muito topzera sobre as small caps. Vou deixar aqui embaixo para vocês no primeiro link da descrição e também nos comentários. Tanakão, e hoje eu vou falar sobre esse assunto que é muito interessante para quem já investe em ações e para quem não investe ainda, conhecer que existe também essa categoria. Mas é a hora de investir nessas small caps, Japão? Mas antes de começar, já queria te pedir um favorzinho. Se eu te ajudar, se eu te ensinar alguma coisa aqui nesse vídeo, você deixa o like, se inscreve no canal e já comenta o vídeo aqui pro Japão. E também me diga se você já tem alguma foguetinha na sua carteira. Qual é essa foguetinha para a comunidade tanaquense ficar sabendo qual small cap é a mais queridinha dos tanaquenses. Então as small caps são essas ações de empresas de menor porte que costumam ter maior exposição à economia doméstica. Isso significa que elas são muito mais sensíveis às mudanças no cenário macroeconômico no país, especialmente essas variações tanto na taxa de juros quanto na inflação também. E as small caps são essas ações de empresas que têm um valor de mercado muito menor do que as blue chips, que são essas empresas gigantes da bolsa de valores. E o valor de mercado de qualquer empresa listada na bolsa é o número de ações versus o preço. Então, número de ações versus o preço. Ai, que burro! Então, por exemplo, se uma empresa tem 100 milhões de ações e cada uma delas vale R$10, o seu valor de mercado é R$1 bilhão. Já se uma ação tem 50 milhões de ações no mercado e vale R$5, seu valor de mercado são 250 milhões. E essa segunda empresa seria uma small cap. Mas, sinceramente, não tem uma regra definida, né? Então, alguns falam que são 2 bilhões valor de mercado de uma small cap, alguns outros falam que são 5, outros 10, então, de fato, não tem regra para ser uma small cap. Elas vão ser menores do que as blue chips, de uma forma bem grosseira, né? Então, não dá para ter esse tato de fato, o que define uma small cap e o que não é uma small cap. Um bom cheiro é o índice Small, né? SMLL, que é composto por uma carteira de small caps. Então lá você sabe, se fosse uma empresa estiver lá dentro, ela é considerada uma small cap. E aí você consegue pelo menos ter um norte no rolê. Inclusive, esse índice está bombando no Brasil. Existem várias formas de você investir nele. Japão, por que alguém ia querer investir em uma empresa menor, menos conhecida, se tem as gigantes, né? Porque essas empresas, ela tem um valor menor, na verdade, mas também tem um potencial de valorização muito maior do que as empresas gigantescas da bolsa de valores. Isso é óbvio, mas não é tão simples assim. Você pensa com o Japão uma coisa, se uma empresa vale 1 bilhão, ela pode dobrar ou triplicar de tamanho com mais facilidade do que uma empresa que vale, por exemplo, 100 bilhões de reais. E além disso, as small caps também, elas podem ser mais inovadoras, ser mais ágeis e mais adaptáveis também às mudanças de mercado. Então elas são verdadeiras joias na bolsa de valores brasileira. Mas cuidado com essa joia aí, porque ela pode ser igual olho verde em gente feia. Tanakão, não se anima muito não, porque nem tudo são flores no mundo dessas small caps. Elas também têm desvantagens e riscos maiores do que as grandes empresas. Se não, seria óbvio, né? Todo mundo investiria numa foguetinha que a qualquer momento poderia explodir. E aí não é tão fácil assim como eu já adiantei para vocês lá atrás. Por exemplo, essas empresas têm mais dificuldade para obter crédito no mercado, elas são consideradas também mais arriscadas, tanto pelos bancos quanto pelos investidores também, e elas dependem mais do consumo interno, né? A parte doméstica que eu tinha falado lá no começo do vídeo, porque ela tem menos capacidade de exportar ou até de diversificar os seus negócios aqui no Brasil e no mundo todo também. E além disso tudo, elas são menos líquidas, ou seja, tem menos negociação na bolsa de valores. E aí o que pode dificultar a compra e a venda de alguma ação. Eu não sei vocês aí, mas já apareceram vários tanakas desesperados lá no meu Instagram falando: Japão, não consigo vender a ação, quero vender, não consigo, meu Deus, tá caindo, desesperado. Porque às vezes a ação não tem liquidez. Você consegue colocar a ordem na pedra, né? Você consegue apregoar uma ação, mas não necessariamente vai ter a outra contraparte que é o comprador. E aí você apregou querendo vender essa ação e não consegue. Do mesmo jeito,
Ao contrário, né? Para você comprar precisa ter alguém vendendo, e com essas ações não necessariamente você vai comprar no preço que você acha que a ação deve ser. E por conta disso, elas são ações mais voláteis também. Se alguém compra uma ordem muito pesada ou alguém vende uma ação muito pesadamente, a ação vai muito para cima e muito para baixo, balançando todo o book da ação. Japão, mas o que tem a ver as small caps com a taxa de juros e com a inflação? Que bagaça é essa? Não tô entendendo nada, mas tem tudo a ver, Tanacão. Por quê? Taxa de juros é o custo do dinheiro do mercado e ela é definida, como todo mundo sabe hoje em dia, por causa da treta entre Lula e Campos Neto, pelo Banco Central, que usa esse instrumento para controlar a inflação e também frear a economia, como também a gente está vivendo agora. Essa treta gigantesca. É muito legal falar isso para vocês, porque todo mundo passou por isso e entende o que o japonês está falando agora. Então, quando a inflação estava alta, como agora há pouco, o Banco Central aumenta a taxa de juros para tentar reduzir essa inflação. Então a inflação, sempre falo que é um cachorrão, é a taxa de juros, é ali ó, flau, a coleira que segura a inflação, né? Então se você quiser frear o cachorrão, você aumenta a taxa de juros, aumenta a força do freio da inflação. E quando quer soltar, você acaba afrouxando. E aí ele consiga baixar a taxa de juros e aí pode ajudar muito o país a despontar. Então quando os juros sobem, a inflação acelera, as small caps tendem a cair mais na bolsa do que as outras ações, que aconteceu em 2020/2021, que essas ações despencaram. Isso porque elas enfrentam um cenário de custos muito mais alto, que é o custo do dinheiro, o custo do capital, que é a taxa de juros. Por outro lado, Brasil, quando os juros caem, a inflação dá essa arrefecida, as small caps tendem a subir muito mais na bolsa de valores do que uma empresa maior. Por que, Brasil? Porque o custo baixa e o lucro delas aumentam muito. E para ilustrar essa relação, o japonês trouxe alguns gráficos bastante topzeiras para mostrar essas correlações entre taxa de juros e small caps e inflação, que é bem topzera. Então, o primeiro gráfico compara o desempenho das small caps com o Ibovespa em diferentes períodos da taxa de juros, tanto alta quanto baixa. Então você pode ver que as small caps saíram muito melhor quando os juros caíram muito e muito pior quando os juros subiram. E o segundo gráfico compara a curva de juros com a inflação e o PIB. Você pode ver que essa curva de juros reflete as expectativas do mercado para um cenário econômico do país. Quando essa curva de juros sobe, significa que o mercado espera que os juros sejam mais altos e a inflação mais alta também, e o PIB mais baixo. Quando a curva desce, isso significa a espera de juros mais baixos, inflação mais baixa e o PIB mais alto. E são justamente nesses pontos que você pode pensar em comprar mais ações ou realizar algum lucro de alguma ação que você queira vender ou que já tá bom para você o ganho dela. Tá, Japão, até aí entendi tudo, a topzera, mas será que chegou a hora de fato de investir nessas small caps, Japão? Ou se você já chegou aqui, Tanaka, você tá ligado que essas ações, que esse tipo de investimento tem muito mais risco e mais volatilidade do que as empresas maiores e mais consolidadas, beleza? Beleza. Então isso significa que elas podem ter variações muito bruscas no preço nesse curto prazo, já que no longo prazo essas empresas também podem ir melhor do que as gigantes. Isso podem, tá bom? Não é uma certeza absoluta. Infelizmente, a bolsa de valores não é uma ciência exata, mas você pode ter ali um cheiro. E por isso, Brasil, você precisa ter tolerância ao risco e uma visão de longo prazo até maior do que o investidor normal, né? Você precisa ter aquela visão Thundercat, que é além do alcance. Por quê, Brasil? Porque elas vão oscilar muito mais, como eu falei para vocês, e aí tem que ter coração. Se você é daqueles tanacões, bundão, tem medo mesmo, não tem importância nenhuma assumir isso, é só saber se enquadra ou não no seu perfil de risco, né? Então, se você é esse tipo ou quer ganhar dinheiro rápido, aí as small caps não é para você não, Tanacão, porque elas vão oscilar, como eu falei para vocês. Então as small caps são para o cara que é tolerante à lactose, longo prazo e também à volatilidade. E outro ponto que eu trago para vocês, para a gente ficar ligeiro demais para saber se aumenta ou não é o cenário macroeconômico, essa expectativa das taxas de juros. Como eu expliquei para vocês ali atrás, as small caps se beneficiam muito mais de um cenário de inflação controlada, pois estimula o consumo e o crescimento da economia doméstica. Porém, pelo outro lado, elas sofrem muito quando o cenário de juros alto e uma inflação muito mais acelerada, como a gente acabou de ver até um tempo atrás, né? Então, para quem gosta de pegar essas foguentinhas, você precisa de fato tá olhando ali as notícias, os indicadores econômicos que podem afetar o momento de entrada nessas ações. E se você não entende nada, nem quer olhar para a economia, para essas bagagens de mercado, tem a equipe do Japão para te ajudar. Para quem não sabe, o japonês tem um escritório de investimentos e na IKEA a gente atende clientes acima de 40 mil reais, o japonês atende clientes acima de 10 milhões de reais.
Então vai ter um link aqui na descrição, quer ajuda com assessoria, que não tem custo nenhum para o investidor, mas também tem o tal do Fee-Based, que pode ser pago por você também. O terceiro ponto é que você precisa fazer essa boa análise das empresas sempre, independente se é small cap ou se não é small cap. Não basta só olhar a cotação de preço, ficar olhando, meu Deus, subiu, desceu, porque essas de fato vão aqui, ó, browsear. E um indicador disso que você pode ali colocar no seu home broker também é o indicador do índice das small caps, como eu falei para vocês, SMLL, coloca no seu home broker já para você ficar lindo, perene e pelo menos ter um cheirinho do mercado. E para ajudar também tem uma planilha aqui que tem todos os fundamentos das empresas. Inclusive tem algumas carteiras que você clica ali no macro, no botãozinho e que geram algumas carteiras recomendadas, dividendos do Benjamin Graham, entre outras. Vou deixar aqui para vocês a planilha de ações também, topzera. E aí muita gente fala assim, mas Japão, eu também vou no feelingzinho, eu boto o dedo para cima e acho que essa ação vai bem e coloco o meu dinheiro lá. Isso pode ser que dê bom? Pode ser que dê bom, mas normalmente acaba dando ruim no longo prazo, né? Se você só for nessa sua intuição. Por quê? Porque o mercado é cíclico, né? Vocês acabaram de passar por isso, talvez os mais novinhos, novinhas da bolsa ainda não tenham passado, só tenham visto agora em 2023 essa alegria, mas antigamente era até que era o bagulho. O dividendo velho Barça era um lixo, fala, meu Deus, vou vomitar numa carteira de dividendos, só paga 10% por mês. Por quê? Porque nas gigantes pagavam 1.250 e 10% de valorização. E hoje as ações de dividendos estão bombando, todo mundo quer dividendos. E aí você sempre fica, eu quero crescimento, quero dividendos, quero crescimento, quero dividendos. Então não tem uma regra certa para você investir. Por isso que você não pode só se julgar na sua intuição para poder investir, né? Usa a planilha e aproveita dessa bagaça. E o quarto ponto que o japonês não poderia deixar de falar para vocês nunca nessa vida é diversificar, Brasil. Porque diversificando você vai mitigando o seu risco de tentar, né, ir só na sua intuição e protege o seu dinheiro de você mesmo, porque você vai tomar decisões erradas ao longo da sua vida. E se você diversificar, ora essa decisão errada vai estar certa e ora vai estar errada. E aí você consegue um ganho médio, que é isso que você tem que buscar na sua carteira, com fundo imobiliário, com ações, com investimentos lá fora, com outros fundos de investimento também, com renda fixa e qualquer outra coisa que você queira colocar dentro da sua carteira. Mas Japão, tem um percentual ideal, será, para a gente colocar nessas small caps na sua carteira? E uma dica muito valiosa e bastante topzera para as ações em geral, e aí você pode considerar só small caps ou fazer uma carteira balanceada, que é a dica do 100, Brasil. É a regra do 100. Você faz 100 menos a sua idade. Então, o Japão tem 20 anos, pode colocar até 80% da carteira dele em ações. Por quê? Porque eu tenho muito mais tempo do que os velhos aí que estão assistindo o canal do Japão para poder recuperar. Então, porque com 20 anos eu tenho mais tempo para juntar dinheiro, teoricamente, eu tenho mais tolerância a risco, meu custo de vida é muito baixo, não tem nenhum passarinho para dar de comer, então você consegue fazer. Então, um cara, por exemplo, que tem 36 anos, aí vai poder ter quanto? 64% de ações na carteira, entendeu? Então vai fazendo assim que você consegue achar pelo menos ali um cheirinho de qual é o percentual de ações ideal da sua carteira para você investir em ações. E aí entra uma outra regra dos 20%. Então, essa regra ela fala basicamente que o ideal é que dentro da sua carteira inteira você tenha 20% das ações em small caps, para você dar aquelas lapadas, que são as empresas, não necessariamente sejam small caps, mas que o velho Barsi usa para dar uma alavancada nos seus ganhos também, quando ele investe em Tasa, quando ele investe em Eurobezinha, que são empresas um pouquinho mais diferentes, não são necessariamente foguentinhas, mas são empresas de crescimento, às vezes estão no turnaround muito interessante, como ele investiu em Cielo, como ele está investindo também em Paranapanema. Então, dentro da carteira dele, ele fala, mano, ó, aqui 10%, 20% eu posso colocar nessas empresas que podem me dar um ganho muito maior. Mas só lembra que são ideias, né? São chamadas regras, mas são só ideias para ajudar você, Itanacão, a tomar a melhor decisão e saber os pesos ideais para a sua carteira, tanto de ações quanto small caps. Aí você fala, Japão, sou muito cagão. Então vamos olhar qual o seu perfil de investidor primeiro. E vai ter aqui embaixo também perfil de cagão lá do Investir e Coçar, que te mostra também qual tipo de cagão que é. Fala, meu Deus, furico na parede, tô de boa, furico leve, solto, que pode para cima, para baixo, que fica tranquilo e perene. E aí eu pedi para minha equipe também mandar para quem preencher qual é o percentual ideal que a gente trabalhando na EQI e no BTG também, qual é o percentual ideal de cada classe de ativo que você tem que ter na sua carteira. E no fim do dia também você tem que reconhecer, falar, mano, errei, fui investir na foguentinha querendo ganhar muito dinheiro, não ganhei, como diria o Moranzito lá da EQ Research. Então é ideal você ser enterrado carregando uma alça de caixão. Então se você estiver errado, assume o prejuízo,
Vende a ação, vai dar dor de corno? Vai, mas isso vai sempre dar. E parte para outra, porque para quem não sabe, quando você vende uma ação no prejuízo, essa diferença do que você pagou e o preço que você vendeu é acreditada como crédito fiscal. E no futuro ganho você pode abater isso do imposto de renda que você fosse gerar. Então você consegue ir abatendo esse dinheiro das suas DARFs até zerar e você começar a dar lucro, começar a pagar imposto pro governo. Aí você pergunta, nossa, Japão, mas agora você vai falar esse bagulho todo? Não, eu falei lá atrás para vocês nesse vídeo aqui, né? E o japonês não tem bola de cristal. É só que um indicador que é muito legal desse vídeo para você ver, que tá mostrando que poderia acontecer isso, mas não necessariamente iria acontecer. Então eu já contei para vocês nesse vídeo aqui, chegou a hora de investir na Bolsa de Valores novamente. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, confere, beijinho no freak de vocês, né? Denis Miyabara, investir e coçar, hora de começar.